Fala galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Diego Silva, aqui da Igreja no Gama, e hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens para jovens. E o título geral dessas mensagens é liderança. Liderança. Mas antes que você ache aí ou pule para outro vídeo, ache que essa mensagem de liderança não é para você porque você não é líder, dá uma segurada aí que você vai ver que essa mensagem é sim para você. Então, o nosso título geral é liderança. Essas primeiras mensagens que serão ministradas, não só por mim, mas por outros irmãos também, elas irão tratar da autoliderança, ou seja, da nossa própria liderança, né? Nossa liderança pessoal. E o título da mensagem de hoje é A Importância do Caráter. Anote aí, a importância do caráter. Beleza. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Já se inscreve no canal, tá bom? Já clica aí no sininho para quando tiver mensagem nova você já receber uma notificação e poder acompanhar a gente. E durante a mensagem você fique à vontade aí para poder comentar, fazer seus comentários e tudo mais. E se você gostar dessa mensagem, se ela te ajudar assim como ela me ajudou, cara, então você pega essa mensagem, pega o link e envia aí para quem Deus colocar no seu coração. Beleza? E uma dica final é o seguinte: se você tem pouco tempo, ou se você tem até um pouco mais de tempo, cara, assiste esse vídeo numa velocidade um pouco mais acelerada. Esses dias, voltando a estudar algumas matérias, eu descobri que quando nós assistimos um vídeo ou nós conseguimos acelerar a nossa leitura, né, o vídeo de forma acelerada, o nosso cérebro ele consegue reter mais as informações e ele se concentra mais. Beleza? Então, se você assistir o vídeo em uma velocidade maior, coloca um pouquinho, talvez você não consiga no 2.0, mas aí se você colocar 1,25, 1,5 e tal, você vai ver que acelerando um pouquinho mais, daqui a pouco você se acostuma e você está mais concentrado naquilo que está sendo falado. Funciona, eu testei e isso é ciência também, tá? Alguns estudos sobre neurociência falam justamente isso. E é inclusive o princípio de leitura dinâmica. Quem acha aí que o cara que está lendo muito rápido é o cara que não está retendo nada, muito pelo contrário. Quando você domina a habilidade, quando você acelera, você retém mais e você presta mais atenção. Fechamos? Ok. Então vamos começar a nossa lição, a nossa comunhão de hoje, falando sobre a importância do caráter. Mas, antes de tudo, eu preciso falar sobre liderança. Lembra que eu falei para você dar uma segurada aí? Que eu ia falar para você que mesmo você achando que não é um líder, essa mensagem é para você. Então vamos lá. O que é liderança então? Bom, se você tomar aí a liderança, o conceito de liderança como aquela pessoa que está à frente de um empreendimento, à frente de uma empresa, e é ele que comanda tudo, que dá as ordens, ele é um líder, é cheio de habilidades, responsabilidades e tudo mais, então não, nem todos são líderes. Na verdade, eu diria aí que talvez 10% das pessoas vão alcançar esse tipo de função, esse tipo de cargo, né, e tudo mais. Então não. Então você não é o líder se esse é o conceito que você tem aí. Provavelmente você não é um líder. Agora, se nós olharmos para a palavra e nós considerarmos que líder ou liderança é aquela capacidade que nós temos de influenciar outras pessoas de maneira que elas comunguem com você, que elas fechem com você, que elas lutem juntamente com você por um propósito digno, por uma causa nobre, então todos nós somos líderes e nós temos que trabalhar a nossa liderança. Então, já de cara, eu quero que você anote esse conceito e a partir de hoje você tenha esse conceito de liderança para você. Quando alguém falar sobre liderança, não pense em aquele cara que está lá na frente da empresa, na frente da igreja, ele é o líder, ele é que manda, o que ele fala, é o que todo. Não, esquece isso, esquece isso. Quando alguém falar
sobre liderança para você, já pensa assim, ó, influência. É a capacidade que eu tenho de pegar ali os meus pontos fortes, as minhas habilidades, trabalhar elas, de maneira que eu influencie outras pessoas, entendeu? A também fechar com uma causa nobre, com uma causa digna, então todos juntos ali com as nossas habilidades, com as nossas lideranças, nós fechando juntos aí por uma causa nobre, por uma causa digna. Influência. Influência. Liderar é influenciar. Guarda isso, cara. Liderar é influenciar. E você pode influenciar positivamente as pessoas, cara, a muitas coisas boas. Então, eu sou líder. Você também é líder. E aí, já de cara, vencendo essa etapa da liderança, sabendo que todos nós somos líderes, todos nós devemos e podemos exercer influência sobre as pessoas. E já adianto para você, talvez você pense assim, não, influência só vem de cima para baixo. Quem me influencia é só quem está acima de mim. Negativo. Negativo. Deixa eu te falar. Pensa em uma pessoa no conceito antigo que é seu líder, pastor da sua igreja, seu líder, alguém que você admira e tal. Você pode ter certeza que se você tiver um relacionamento com essa pessoa, você pode ter certeza que você influencia ela. Ou seja, a influência ela é de baixo para cima, de cima para baixo, de um lado para o outro. A influência ela é multifocal. Então, você tem sim influência sobre as pessoas e você pode influenciar positivamente as pessoas. Por isso, daí a importância de você trabalhar bem a sua liderança. Muito bem. Agora, para a gente poder trabalhar bem essa lição, essa comunhão aqui sobre autoliderança, sobre a importância do nosso caráter e tal. Você, puxa, o que tem a ver o caráter com a nossa liderança? A gente vai ver logo, logo. Mas eu queria que você desse uma observada nessa imagem que vai aparecer no vídeo aí agora para vocês. Dá uma observada, observe essa imagem, tá? Observe essa imagem e dá uma pausa. Dá uma pausa, quando você dá uma pausa, me fala o que você tá vendo nessa imagem. Bom, tirou do pause, viu a imagem? Se você prestou bem atenção, você identificou que é um iceberg. Primeira observação. Segunda observação, existe uma parte submersa que está debaixo d'água e outra que está acima da água. Existe uma parte que todos podem ver que está acima e uma parte que ninguém vê que está embaixo. Outra observação, a parte maior está embaixo e a parte menor está em cima. Observações objetivas acerca do iceberg. Mas eu trouxe essa imagem para você para a gente poder trabalhar o significado de liderança na nossa vida, para saber como trabalhar com ele, com a liderança. Vamos lá. Observou o iceberg, entendeu aí o que está acima, o que está abaixo, o que é maior, o que é menor, o que é mais importante, o que é menos importante. Agora vamos identificar o que tudo isso representa aí na nossa liderança. Veja, a nossa liderança ela é composta por duas partes bem distintas. A primeira parte, e a mais importante, é o nosso caráter. Anote aí. A nossa liderança é composta por duas partes distintas. E a parte mais importante é o nosso caráter. A outra parte que compõe a nossa liderança são as nossas habilidades de liderar. São também importantes. No entanto, deixa eu falar um negócio para você. Observando a figura do iceberg, para a gente ter uma imagem na cabeça, o que eu queria dizer para você é que o seu caráter representa 90% da sua liderança. E as suas habilidades de liderar representa o restante dos 10% da sua, que representa aí da sua liderança. Então, quando a gente olha para o iceberg, vamos colocar assim, a parte que está embaixo é o seu caráter, é o que ninguém vê.
ela representa 90%. É a maior parte e é a parte mais importante da nossa liderança. É o nosso caráter e ela representa 90%. O restante do iceberg, os outros 10%, ele é aquela parte que todo mundo consegue ver, que são as suas habilidades de liderança. Representa 10%. É importante? Claro, mas não se compara com os 90% que representa o nosso caráter. Tá aí o porquê que eu trouxe a imagem do iceberg. E cara, não tem como a gente falar de iceberg e não conseguir lembrar do filme Titanic. Então, abrindo um parênteses aqui pra gente falar sobre o filme Titanic. Vamos ver uma imagem do Titanic. Coloca aí a imagem do Titanic e do iceberg. Dá uma pausa aí, dá uma olhada. Viu a imagem? Observou? Tá aí o Titanic e o iceberg. É uma história baseada em fatos reais, óbvio. É um filme, né, que foi feito baseado nessa história. E algumas informações interessantes acerca do Titanic. Informação número 1. Era dito que nem Deus afundava o Titanic. Informação número 2. O Titanic, apesar daquela estrutura toda, eles não levaram botes salva-vidas suficientes para todas as pessoas que estavam naquela viagem. Informação número 2. E número 3, foi um iceberg que afundou o Titanic, mas ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não foi um grande buraco que foi feito pelo iceberg no Titanic que afundou o navio. Na verdade, foram pequenos buracos que afundaram o Titanic. Fecha parênteses, daqui a pouco a gente faz algumas aplicações com o Titanic, mas vamos avançar agora com o iceberg. Beleza. Então a gente viu que o iceberg ele representa a nossa liderança. O iceberg, 90% dele está debaixo d'água, é aquilo que ninguém vê e representa o nosso caráter. E os 10% que todo mundo consegue ver representa as nossas habilidades de liderança. Beleza. Aí, vamos ver aí então, já que a gente sabe tá falando sobre caráter, vamos ver o que compõe, na verdade, o caráter. Vamos lá. Se você tiver aí condições de anotar, anote que isso é importante. O nosso caráter, ele tem 4 pilares fundamentais. Anote aí. Primeiro deles é a nossa autodisciplina. O nosso caráter, primeira base do nosso caráter, aquilo que forma o nosso caráter é a nossa autodisciplina, nossa disciplina pessoal. E eu já vou dizer o que significa a autodisciplina. Então, primeiro deles, autodisciplina. Segundo, segurança emocional. Terceiro, valores fundamentais. E quarto, identidade. De novo, autodisciplina, segurança emocional, valores fundamentais e identidade. São esses 4 pontos que compõem o nosso caráter, o caráter de todo mundo. Vamos conceituar rapidinho o que significa cada um deles, e isso é importante, cara. Isso é importante demais, porque você vai ver logo as conclusões que nós temos acerca do nosso caráter, acerca da nossa liderança, e porque você vai entender o porquê que tem muita coisa na nossa vida que não avança. Muita coisa na nossa vida que não anda. Você vai entender o porquê e aí agora você vai ter como trabalhar na sua vida para poder avançar e fazer as coisas andarem. Vamos lá? Então, vamos trabalhar então com o primeiro conceito, que é a autodisciplina. Autodisciplina é você ser capaz de fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que é certo, mesmo sem vontade de fazer. Isso é autodisciplina. Então, por exemplo, você sabe que você precisa, digamos assim, devolver o troco certo toda vez quando você vai num comércio, numa padaria, faz alguma compra, você sabe que o certo é você pagar e a pessoa te devolver o troco, caso tenha um troco, e você precisa conferir esse troco. Então, você sabe que se a pessoa te der dinheiro a mais, primeiro que se a pessoa te der dinheiro a menos, você já fala, né? Senhor, tá faltando R$5. Ele, desculpa e tal, eu te devolvo ali. Agora, se vier
R$ 2 a mais, R$ 1 a mais. Você pensa assim, poxa, R$ 1. R$ 1. Vou contar uma experiência minha. Esquece o que eu falei sobre dinheiro, porque eu acho que você já entendeu a lógica. Porque a autodisciplina é fazer o que é certo, mesmo sem vontade. Uma vez eu fui comprar pão na padaria. Pão, velho. Pão. Final de tarde, fui lá, comprei pão. Eu pedi 3 pães. A menina colocou 5 pães. Então, pode parecer bobeira, cara. Pode parecer bobeira pra você. Mas olha só o que é autodisciplina. Você fazer o que é certo. Fazer o que é certo, mesmo sem vontade. Aí eu olhei assim, caramba, moleque, ó. Cafezão da tarde, top, 5 pães. Mas aí eu pensei... E ela anotou no pão, na sacola, 3 pães. O valor de 3 pães. Ou seja, eu ia passar no caixa e pagar 3 pães. Só que eu olhei, abri o saco do pão e vi que tinha 5. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, moça, você colocou 5. Aí ela olhou assim pra mim, parou, do tipo assim, cara, eu não acredito que ele tá pedindo pra eu... Ele tá me cobrando, tipo assim, 2 pães. Pois ela foi lá, arriscou, colocou 5 pães e tudo mais. Mesmo eu querendo comer mais, o que eu fiz? Minha autodisciplina, a capacidade de fazer aquilo que é certo. Fui lá e falei com ela e ela fez a modificação. Quando você sabe que você precisa... isso é uma experiência pontual, mas você sabe que todos os dias você foi incumbido, sei lá, de lavar a louça da sua casa. Cara, autodisciplina é mesmo você não querendo, mesmo você odiando fazer aquilo, você vai lá e faz. Autodisciplina é isso aí, primeiro pilar do nosso caráter. Segundo pilar do nosso caráter, segurança emocional. Segurança emocional é você ser saudável emocionalmente. É as suas emoções elas serem consistentes e elas serem estáveis. Agora imagina você, como é que você vai colocar um empreendimento para frente, você vai estruturar seu caráter, a sua liderança de uma maneira geral, se suas emoções são tudo bagunçada, um dia você tá de um jeito, outro dia você tá de outro, tudo que você faz é baseado nas suas emoções, cara. Você precisa trabalhar isso. Sua emoção, as suas emoções, elas precisam ser saudáveis. Elas precisam ser equilibradas, estáveis, consistentes. Isso vai fazer com que o seu caráter seja um caráter trabalhado. Segurança emocional. Bom, o que mais? Princípios ou valores fundamentais. Valores fundamentais são princípios que eles regem a sua vida e eles capacitam a você a tomar decisões que sejam íntegras, que sejam morais. Tá vendo como é que todos esses pilares eles se relacionam? Eu posso utilizar o mesmo exemplo lá do pão. Quando eu olhei, eu falei, cara, isso aqui não tá correto. Eu até quero, mas eu tenho um valor fundamental. Um valor fundamental é ser honesto, é verdade, é ser verdadeiro. Se eu pedi 3, a mulher colocou 5 e colocou 3 aqui na sacola do pão, tá errado. O meu valor fundamental me ajudou ali a tomar uma decisão íntegra. Moça, por favor, eu pedi 3, você me deu 5. Então coloca aqui no papel 5, que aí quando chegar no caixa eu vou pagar 5. Entendeu? São valores fundamentais. Terceiro pilar aí do seu caráter. O que mais? Nós temos aí identidade. O que é a nossa identidade? É a maneira como você se enxerga. E essa maneira ela precisa ser realista. Ou seja, nem além daquilo que é verdade e nem aquém daquilo que é verdade também. Tem muita gente aí se achando muito mais do que realmente é. E tem muita gente achando que é menos do que realmente é. Isso, cara, não é uma autoimagem equilibrada. Aí você pergunta assim pra mim, Diego, mas quem eu realmente sou? Essa é uma pergunta e é algo que você tem que descobrir em Deus. Porque Deus, ele fez você para ser de determinada identidade, ser de determinada forma. É aquilo que Deus determinou para você. E ele te capacitou com habilidades e ele te deu uma personalidade única. Então, é aquilo que você é de acordo com o que Deus fez você para ser. Aí a sua autoimagem ela precisa ser realista e ela precisa ser equilibrada. Porque senão, daqui a pouco a gente está achando que, não, eu quero ser como fulano de tal, eu quero ser como
tal pessoa, tal líder, tal que não sei o que. Só que, mano, Deus não fez você para ser como aquela pessoa. Ele fez você para ser como você é. Então, quando você acha a sua identidade em Cristo, em Deus, meu irmão, isso traz muita segurança para você, isso traz muita tranquilidade, porque você sabe quem você é em Deus. Isso traz realidade para você, isso traz equilíbrio para você. Fechamos então a composição do caráter. Nós temos aí autodisciplina, segurança emocional, valores fundamentais e a sua identidade, a sua autoimagem, aquilo que Deus fez você para ser. Fechamos então o caráter, beleza? Aí, olha só que legal. Aí a gente começa com as conclusões. A gente pode tirar algumas conclusões de tudo aquilo que a gente viu. Vamos começar a amarrar tudo que a gente viu nessa mensagem? Vamos começar a amarrar, que vai ficar muito claro, vai ficar muito legal. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa liderança, ela é composta, como eu falei aqui para vocês, do nosso caráter. 90% da nossa liderança é o nosso caráter, é aquilo que ninguém vê, é o iceberg, é o que está ali por debaixo da água, tá bom? Que está debaixo da água, é o nosso caráter. E essa é a parte mais importante, é aquilo que a gente deve gastar mais energia. E os 10 outros por cento são as nossas habilidades de liderança. São importantes? São, mas são só 10% da nossa liderança. Aí você fala assim, tá, você tá falando de liderança, não sei o que e tal, mas e o que a palavra diz sobre isso? Deixa eu abrir aqui para você e mostrar para você o que a Bíblia fala sobre isso. Abre aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 43 ao versículo 45. Olha só o que a Bíblia diz. Versículo 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Cara, isso é identidade. Cada árvore, cada pessoa é identificada pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. Ou é você querer ir num pé de manga e querer colher limão. Versículo 45. Diz assim: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro. Esse bom tesouro também pode ser traduzido por bom depósito. O bom depósito ou bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Bom, eu sei que a gente já viu essa porção da palavra em diversas perspectivas, mas vamos trazer ela agora para a perspectiva de liderança, da perspectiva do nosso caráter e das nossas habilidades. As conclusões, vamos lá. Quando você lê aí essa porção da palavra, enxergando esse contexto de liderança e de caráter, a primeira coisa que a gente pode observar desses versículos é o seguinte: o que acontece fora de nós, os frutos que são dados, que é as palavras utilizadas aqui do versículo, os frutos que são dados, aquilo que acontece fora de nós, ela é apenas um reflexo daquilo que acontece interiormente dentro de nós. É o resultado daquilo que está dentro de nós. Primeira conclusão dessa porção. Outra conclusão que a gente pode tirar é que Deus ele se importa muito mais com aquilo que você é, o seu interior, o seu coração, o seu bom depósito, o seu caráter, os 90% da sua liderança, ele se importa mais com isso do que com aquilo que você faz, do que com as suas habilidades. É mais importante para ele o caráter, o que está dentro de você, com aquilo que você faz. Olha só que legal. Então, essas são as primeiras conclusões que a gente pode tirar aí, e algumas das conclusões que a gente pode tirar dessa porção da palavra. Lembra que a gente está começando a amarrar os conceitos que a gente viu hoje, de liderança, de caráter, de habilidades. Beleza. E aí, o que isso mostra pra gente também? Cara, eu quero dizer pra você que a gente pode e deve trabalhar o nosso caráter, deve gastar energia, muita energia com o nosso caráter. E por que eu faço questão de enfatizar isso para vocês? Porque o que eu tenho visto, galera, aí fora, é que a juventude ela está muito mais preocupada em mostrar, em gastar energia com aquilo que pode ser visto, com aqueles 10% do iceberg, com as suas habilidades, com
coisas que as pessoas podem ver do que com o seu caráter. Entende? Cara, as redes sociais é a maior prova disso. Você fica mostrando. E outra, às vezes você mostra aquilo que você nem é. Você tá fugindo ali da sua identidade. Você mostra aquilo que você não é. Querendo mostrar uma vida para as pessoas que não é a sua vida, que não é real, que não condiz com seus valores fundamentais, que não faz parte de você. Mas como todo mundo tá fazendo, cara, é legal e tal. Pá, vou ali tirar uma foto. Sacou? Com uma parada que nem faz muito sentido. Então, meu irmão, gaste tempo, não é com aquilo que as pessoas podem ver, gaste tempo com aquilo que ninguém vê, com o seu caráter. Gaste tempo com isso, gaste 90%. Isso não significa que você não vai gastar ali os 10% com as suas habilidades que Deus deu pra você. Não, você vai gastar, mas é a proporção. E é engraçado eu falar isso porque às vezes quando eu vou falar com alguns meninos, né, algumas meninas mais novos, eles não conseguem entender isso. Não, mas não foi Deus que me deu a habilidade e tal. Cara, foi Deus que deu pra você. Mas parece que quando a gente fala isso, a interpretação é muito infantil ainda. Tipo, é certo ou errado, é preto no branco, é branco no preto, é sim ou não, é 8 ou 80. Não é isso. Cara, maturidade é isso, é você conseguir o equilíbrio da proporção das coisas, é o equilíbrio. Olha só, o iceberg ele representa 90%. A parte de baixo, que representa o nosso caráter, isso significa que você deve gastar aí 90% da sua energia, gastar muita energia com o seu caráter. Com o seu caráter. Deve gastar energia com as suas habilidades? Sim, mas naquela proporção. Gaste mais tempo com as suas habilidades. E digo mais, o que eu tenho visto, olha só que interessante, eu tenho visto a juventude, e não é só a questão da igreja, a juventude como um todo, eles gastam uma energia absurda para poder mudar o mundo, aquilo que está fora deles, causas sociais e não sei o que e tal. Isso é errado? Não. Lembra que eu acabei de falar aqui da proporção? Não estou falando que isso é errado. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não vejo energia sendo gasta na proporção devida para mudar o caráter individual de cada um. Então tem pessoas, meu amigo, que vai em passeata, publica, faz textão, que não sei o quê, mas não tem autodisciplina. Não tem segurança emocional. Não, a sua identidade não está definida, a sua imagem. Os seus valores fundamentais facilmente são vendidos. Aquilo que dá lucro, aquilo que parece melhor para as pessoas, ele vende facilmente. Às vezes, para poder ser aceito, ele vende os seus valores fundamentais. Entende? Então, cara, gaste tempo com aquilo que ninguém vê, com seu caráter. Gaste tempo com isso. Mais do que as suas habilidades, aquilo que as pessoas podem ver. E aí a gente vai entender agora o porquê. Bom, depois de ter visto todas essas figuras e esses conceitos, vamos aí para algumas conclusões que a gente pode tirar acerca de liderança, nosso caráter e das nossas habilidades. Primeira delas nós precisamos equilibrar as nossas habilidades com o nosso caráter. Equilibrar. O que significa equilibrar? Significa que você pode, olha só que interessante, você pode, por conta das suas habilidades, e eu já vi isso acontecer, você pode, por conta das suas habilidades, isso é normal acontecer, você alcançar uma posição que o seu caráter não sustenta. Você pode, por conta das suas habilidades, você alcançar uma posição que o seu caráter não sustenta. Isso é muito legal. Porque eu já vi pessoas ali que, porque é muito comunicativo, porque tem uma habilidade que uma habilidade que todo mundo consegue perceber, é notória e tal, é aquela coisa, e daqui a pouco aparece uma porta que se abre, que não sei o que, por conta das habilidades. Só que aí quando você vai olhar para a pessoa, você vê que a pessoa ela não conseguiu fazer com que a velocidade das habilidades, a velocidade desacompanhou a velocidade das habilidades e a velocidade do caráter. Ele não trabalhou o caráter dele suficientemente para poder acompanhar as habilidades.
Entende? Aí a habilidade vai e o caráter fica. Sabe o que acontece? Problema. Dá problema. Toda aquela. Ele não consegue manter aquela posição. Vai ruir, aquele castelo vai ruir todinho. Vai ruir todinho, cara. Porque não consegue. As coisas elas só andam. Lembra que eu falei pra você? Porque às vezes tem muita coisa que não anda na sua vida. Porque às vezes você tem até habilidade, mas teu caráter não acompanha. Se ele não acompanha, filho, não adianta. Não adianta, não adianta. Seu empreendimento, aquilo que Deus colocou na sua mão, não vai pra frente. Por quê? Porque não tem um caráter trabalhado. Então gaste energia no seu caráter. Então, olha só, essa é a primeira conclusão e dica de hoje, assim, depois de tudo que a gente falou, cara, você tem que botar as suas habilidades alinhadas com o seu caráter, eles têm que andar junto. Por quê? À medida que as portas forem abrindo, você for avançando, você for crescendo, se o seu caráter está acompanhando aqui suas habilidades, cara, ninguém te tira de lá. Porque a sua base, os seus 90% ali tá firme, entendeu? O seu iceberg, vamos dizer assim, ó, tá. Por que vai flutuar bem ali em cima? Por que vai flutuar bem? Porque a base é muito maior do que aquilo que as pessoas podem ver as suas habilidades. Então, primeira conclusão é essa. Alinhe, faça com que o seu caráter acompanhe as suas habilidades. Se do contrário, você vai ter problema. Muito. Bom, segunda conclusão acerca de caráter e habilidade. Não existe relação entre habilidade e maturidade. Não existe relação entre habilidade e maturidade. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente vê um cara que é muito hábil, um cara que sabe fazer as coisas, que tem habilidade de liderança. Lembra disso, habilidade de liderança. Tá? É ali, só que quando você vai ver o cara é imaturo. Por quê? E a gente acha estranho. Sabe por quê? Porque a gente acha assim, que quem tá lá na liderança, tá sendo visível, é porque o cara tem maturidade. Nada a ver. Não existe relação entre habilidade e maturidade. Você quer ver um caso clássico disso aí? Um caso clássico? Neymar. Não sei nem se eu posso falar isso aqui. Mas, cara, o que os comentaristas falam aí é tipo isso. O cara tem uma habilidade sinistra. Mas você pega ele no início da carreira, cara, as infantilidades que ele fazia, então você vê que a habilidade está correndo para um lado e a maturidade está longe. Então, e para nós aqui que a gente está falando sobre as habilidades de liderança, arranca isso da sua cabeça. Cara, habilidade de liderança não tem a ver com maturidade. Sabe por que isso guarda no nosso coração? Porque às vezes você fica olhando para um líder e tal, vê ali aquele cara habilidoso e tal, aí quando você vai ver o cara é imaturo, aí você fala assim, olha lá, o cara... entendeu? Cara, tira isso da sua cabeça. Habilidade não tem nenhuma relação com maturidade. Beleza. Agora, um cuidado que a gente tem que ter. A nossa integridade, o nosso caráter, os nossos valores fundamentais, né? Os nossos princípios, eles podem ser corrompidos pelo amor ao sucesso. Sabe por que isso acontece? Porque você vai ver que por conta das suas habilidades, constantemente o sucesso vai estar ali flertando com você, entendeu? Querendo que você se corrompa, que você tome uma decisão ou avance em uma direção que não condiz com o seu caráter. Constantemente o sucesso está ali, ó, te assediando. Então, tome cuidado com isso. Lembre-se que o princípio geral é, cara, as suas habilidades, aquilo que você faz, o seu propósito, tudo isso ele tem que estar alinhado com o seu caráter. Beleza? Então, lembrando aí que eu falei para vocês, a gente falou do Titanic e tal, né? Só pra gente poder fechar aquele parênteses lá. Cara, o Titanic, olha só que interessante, ele tinha uma habilidade, vamos colocar com esses termos, depois de tudo que a gente falou, vai ficar fácil você compreender. Ele tinha uma habilidade fenomenal, ele era um navio gigantesco, mas, cara, o caráter é a parte mais importante e não acompanhou. Tanto é, como é que a gente sabe que não acompanhou? Olha só o que era dito, né? Ali quem estava envolvido ali com o Titanic, que nem Deus afundava. Olha só a pretensão dos caras. E a pretensão foi tão grande, eles botaram tanta fé na habilidade que ele tinha, naqueles 10%
que a gente pode dizer assim, do navio que acreditou que aquilo ali seria suficiente, que eles não levaram bote salva-vidas no Titanic. Olha isso, cara. Olha isso. E aí, muita gente morreu por conta disso, porque não tinha bote salva-vida, muita gente morreu. E outra coisa interessante, não foi a parte de baixo do iceberg que, vamos dizer assim, afundou o Titanic. Não foi. E outra coisa, não foi um buraco muito grande que afundou o Titanic. Foram pequenos buracos. Isso é uma lição muito grande pra gente. Cara, o que pode afundar a gente não é uma tragédia na nossa vida, um erro cabuloso que a gente comete e tal, que vai afundar a nossa vida. Não. O que aconteceu com o Titanic, a gente percebe o seguinte, cara, é uma aplicação prática pra gente, não e é real. São as pequenas falhas, as pequenas coisas que acontecem, furos que acontecem no nosso caráter, que afunda o nosso empreendimento, o nosso navio, a nossa vida, o nosso propósito, aquilo que Deus colocou pra gente como missão de vida. É isso que afunda. Sabe por que tem muita coisa que não avança na sua vida, não acontece, não vai pra frente? Você pode ter certeza que não está relacionado tanto com as suas habilidades. Tá? Aí a proporção é 90-10, 90% do seu caráter está relacionado com o seu caráter. Quando você trabalhar o seu caráter, cara, você melhorar a sua autodisciplina, a sua segurança emocional, os seus valores fundamentais, quando você bater o martelo, isso aqui é meu valor fundamental e eu não abro mão disso, cara, e ser fiel a esses valores, e eu abro parênteses aqui, cara, a palavra de Deus para nós, como os nossos valores fundamentais, fecha parênteses, quando você tem uma identidade em Cristo, quando a sua autoimagem, ela é saudável, ela é equilibrada, ela é real, ela é realista, não é nem além e nem aquém do que aquilo que Deus desenhou para que você fosse, quando ela é real e equilibrada, meu irmão, quando você fecha o seu caráter, não tem nada que segura você. Nada. Isso é na nossa vida espiritual, no nosso ministério, naquilo que Deus deu para você, mas também na sua vida pessoal, na sua vida humana, no seu casamento, no seu trabalho, no seu estudo para concurso, na sua empresa. Quando você alinha o seu caráter com as suas habilidades, ninguém segura você. Beleza? Galera, então recomendações, dicas para o futuro. Fuja da superficialidade, de ficar mostrando aí as suas habilidades e gastar muito tempo com as suas habilidades. Gaste tempo com elas, melhore e tal, mas na devida proporção. Outra coisa, já pegando o gancho, invista no seu caráter. Terceiro, descubra seu propósito. E 4, influencie positivamente as pessoas em prol de uma causa digna. Cara, quando você usa o seu propósito para isso, meu irmão, não tem nada mais gratificante, maravilhoso saber que você está cumprindo um propósito que Deus deu para você, e você está pegando, influenciando pessoas com as suas